3, 2, 1, Carlos Batista, Rádio Bandeirantes. Batista, primeiro conta pra gente um pouco da sua história. Desde quando você está aqui em Campinas, você acompanha o futebol campineiro, você trabalha no jornalismo de Campinas, desde quando você está por aqui? Olha, eu cheguei em Campinas em 1984. Eu já trabalhava em rádio, comecei em rádio em 1977 em São Joaquim da Barra. Fazia o geral, não só o esporte, né? Eu fazia o esporte também. Mas comecei em 1983 em Araraquara, na Rádio TV Morada do Sol, fazer especificamente o esporte. E em Campinas, eu cheguei em 1984, vim para trabalhar na Rádio Central. Trabalhei 18 anos na Rádio Central, trabalhei 5 na Rádio Jovem Pan em São Paulo, trabalhei 11 anos na TV Brasil, SBT em Campinas, fazia um programa lá chamado Telesporte, editei uma revista com o mesmo nome, Telesporte, e já estou na Bandeirantes fazendo rádio e televisão, apresentando o programa Jogo Aberto na TV e dirigindo a rádio há 11 anos. Então é uma vida, né? Quer dizer, o ano que vem, 2014, estarei fazendo 30 anos de Campinas. Você então com quase 30 anos de Campinas com certeza conhece muito bem Guarani e Ponte Preta, viveu muito do que esses dois times viveram. Nosso tema é mais voltado ao Guarani. Queria saber de você, de todo esse tempo que você viveu aqui, essa atual fase do Guarani, esses última década, últimos 15 anos, é a pior fase da história do clube, com rebaixamentos, o clube quase falido. Você considera como a pior fase da história do Guarani Futebol Clube? Com certeza, é a pior fase do Guarani. O Guarani teve algumas fases complicadas, né? Mesmo na época da gestão do Bertuzini, me lembro que num determinado período o Guarani estava numa situação muito complicada financeiramente e não tinha na época o Clube dos 13, ele não tinha a verba grande da televisão que os clubes têm hoje e até ele fez lá um plano de contenção de despesa, tirou o cafezinho, o papel higiênico, o cara tinha que trazer de casa, mas não é nem sombra daquilo que vive o Guarani. O problema do Guarani, que eu acredito, né, começou justamente com a gestão do Lorenzetti. Porque na época do Bertuzini tinha ainda uma questão que era a Lei Pelé. Eu acho que o grande problema dos clubes passa pela Lei Pelé. Antigamente os clubes tinham as suas despesas, eram deficitários, etc. Mas quando chegava no final do ano, vendia 1, 2, 3 jogadores e colocava o caixa em ordem. Coisa que é muito difícil de fazer hoje. Não é que os jogadores não são vendidos, continuam sendo vendidos. Mas a capacidade de captação de recurso, a remuneração, ela diminuiu acentuadamente. No caso do Guarani, eu me lembro, por exemplo, do Edilson, que passou pelo Guarani, comprou por $100 mil e vendeu por 1.200.000. Outros jogadores, o Clóvis, que também foi vendido, o Edilson foi para o Palmeiras, o Clóvis foi para o Vasco da Gama. Ele veio do América, pagou um valor baixinho lá e tal, então sempre essas vendas colocavam o caixa em ordem. Aí veio o Lorenzetti. Por que eu estou dizendo que o problema começou com o Lorenzetti? Porque na época do Bertuzini, quando o Bertuzini renunciou, o Guarani tinha 6 ações trabalhistas, tinha pelo menos 5 ou 6 jogadores em condições de render alguma coisa, dinheiro para o clube. E quando chegou o Lorenzetti, o Guarani entrou para o Clube dos 13 e começou a receber uma verba gigantesca para os padrões do Guarani. Aí foi uma questão de má gestão. Ele não conseguiu fazer uma boa gestão, mesmo tendo uma quantidade grande de dinheiro, uma quantia grande de dinheiro. E aí os problemas começaram e foram se acentuando devido à má gestão, devido a essa questão também trabalhista, que é uma coisa que arrebentou com o Guarani, né? Hoje tem mais de 300 ações trabalhistas, isso aí é uma praga que realmente vai corroendo, é um ácido que vai comendo. Então isso levou o clube a estar nessa situação extremamente complicada. Então esta fase é a pior de todas. Você comentou aí sobre o Lorenzetti. Depois dele vieram o Leonel Martins de Oliveira, o Marcelo Mingoni e atualmente está o Álvaro Negrão. Que, não dá para dizer, mas que parcela em tudo isso que envolve o Guarani hoje você acredita que teve? Você já comentou o Lorenzetti, foi a questão das dívidas trabalhistas, a questão do Leonel e do Marcelo Mingoni. Você acha que eles tiveram um papel
Claro, mudar a situação, fazer o Guarani deixar de ter as dívidas que teve, talvez fosse muito difícil, mas com a gestão deles, a dívida, em vez de pelo menos se estabilizar, só aumentou. Que papel que você coloca o Leonel e também o Mingoni nessa situação toda? Eu acho que todos têm a sua parcela de culpa, porque passaram pela administração do Guarani e não conseguiram resolver o problema. Quer dizer, num determinado momento até conseguiu alguma coisa. O Leonel acho que subiu 2 ou 3 vezes, né? Quer dizer, ele pegou o time caiu para a Série C, depois ele subiu da A2 também para A1. O caso do Mingoni conseguiu levar o time para a final do Campeonato Paulista, mas não resolveu o problema. O problema do Guarani, talvez eu tenha sido o primeiro cronista de Campinas a dizer que o problema do Guarani passava pela perda de patrimônio. Não dava para resolver a questão sem perder o patrimônio. Então o Leonel, ele teve um longo período para poder fazer isso. Eu próprio uma vez estava numa reunião lá, porque eles reclamavam que a gente estava criticando muito e tal, aí chamaram para uma reunião. Aí o Leonel falou, mas o que você acha que tinha que ser feito? Eu falei, eu acho que você tem que contratar uma empresa, fazer um projeto de venda do Estádio Brinco de Ouro e colocar esse projeto no mercado, para poder receber propostas de investidores e escolher a melhor. Tem que mudar a mentalidade, a filosofia, né? Não adianta todo instante falar, o Guarani tem que vender o Brinco de Ouro, porque senão vai falir, senão vai à falência. Essa é uma filosofia ruim, passa pelo negativo. Ao passo que se você inverter o processo, né? Se você montar um projeto e oferecer esse projeto para o mercado, você terá condição de escolher o melhor. Então é aquela história do rei que teve um sonho, e no sonho os dentes dele caíam. Aí ele chamou o guru e perguntou para o guru, o que é esse sonho aí, né? Defina o sonho. Ele falou, isso aí significa que você vai perder os seus entes queridos. Os seus entes queridos vão morrer. Caiu 6 dentes, vão morrer 6 entes queridos. Aí ele pegou, chamou o carrasco, mandou decepar a cabeça do guru e chamou um outro guru. Aí o guru chegou lá, aí ele contou o sonho e perguntou para o guru, o que você acha disso? Aí o guru falou assim, isto significa que o rei terá vida longa. Puxa, é isso? Exatamente. O rei terá vida longa. Ele vai viver muito, vai viver bem mais do que os seus entes queridos. E aí ele chamou lá o responsável do palácio lá pelo dinheiro e tal, e deu 200 moedas de ouro e tal. E o cara ficou extremamente rico. Quando o cara estava saindo do palácio, aí um soldado que viu a cena perguntou, escuta, mas o outro guru falou a mesma coisa que você falou. Ele perdeu a vida e você ficou rico. Como é que você explica isso? Aí ele falou, isso aí é a maneira de falar, né? A maneira que você coloca a coisa. Você pode colocar pelo lado negativo ou pode colocar pelo lado positivo. Pô, se ele vai viver mais que os entes, é evidente que os entes que eles vão morrer antes dele. Então é isso que aconteceu com o Guarani. Eu falei, a maneira de você colocar. O Leonel teve nas mãos a possibilidade de fazer isso, porque ficou muito tempo lá e não fez. Então, entre todos, o pior deles foi o Leonel Martins de Oliveira, que teve a chance de resolver e não resolveu. E a questão do Mingoni, como é que você analisa? Ele conseguiu até, pagou salários, pegou um time que estava 7 meses atrás, conseguiu pagar o tempo que ele ficou, ele conseguiu pagar, conseguiu montar um time que foi surpreender, foi vice-campeão paulista, mas a forma como ele saiu foi muito conturbada, até hoje gera até um processo da atual diretoria contra ele. Como é que você analisou a campanha do Mingoni? Ele também tem essa, você falou, tem a parcela, qual que é a parcela dele nessa culpa que o Guarani está vivendo hoje, nessa situação que o Guarani está vivendo hoje? Olha, eu acho que ele tem a parcela dele também, ficou num período muito curto, né? Ele ficou 10 meses como gestor. Eu achei que ele conseguiu fazer bastante coisa nesse período, né? Porque se ele ficou lá 10 meses
e pagou 10 meses de salários, a folha de pagamento era de cerca de 1 milhão e pouco, mais o GAEX que ele pagou, quer dizer, somando isso tudo, dá aproximadamente uns 20 milhões. Então ele conseguiu pagar 20 milhões sem ter nenhum centavo de receita, porque quando ele entrou, o dinheiro da federação já tinha sido antecipado, não tinha dinheiro do Clube dos 13, e as arrecadações, bilheteria, esse negócio praticamente não dá muita coisa. E conseguiu levar o time para a final do Campeonato Paulista. Então eu achei que a passagem dele, nesse aspecto, ela foi positiva. Só que ele acabou se envolvendo numa série de problemas com jogadores de base, não sei o que, etc. Quer dizer, nunca ninguém conseguiu provar absolutamente nada também. Eu me lembro que na época sempre vinha o Marcos Luiz, olha, o seguinte, o pessoal do Garra está falando alguma coisa, não sei o que e tal. E eu sempre disse para o Marquinhos, nós temos que provar. Não adianta você falar. Quem trabalha na imprensa, você fala alguma coisa, você tem que provar. Eles têm como provar alguma coisa? Não tem como provar, só estão pedindo para falar. Bom, então se eles estão pedindo para falar, eles querem colocar na nossa boca aquilo que eles têm como suspeita. Nós não vamos falar, porque se a gente falar, nós vamos ter que provar. Ele pode falar lá, né? O pessoal lá do Garra poderia falar na portaria do estádio, no site deles, etc. Isso aí, os processos serão contra eles. A partir do momento que vem para o rádio ou vem para a televisão, nós seremos os responsáveis. Então nunca conseguiram provar absolutamente nada. Tem esse processo que está rolando. Então eu sempre disse o seguinte, isso é um caso de justiça. Então cabe a mim analisar o que o cara fez, o resultado final do negócio. O resultado final do negócio dele foi bom. Ele pagou durante 10 meses os salários e ainda pagou 3 meses atrasados que pertenciam ao Leonel. Teve a questão também do GAEX lá, que é aquele órgão que cuida da parte trabalhista, conseguiu pagar durante 10 meses. Agora ele teve um erro fatal, que foi a renúncia. Ele renunciou no pior momento. Naquele momento, aí ele disse, mas ameaçaram, parece que ameaçaram a mulher dele de morte, o filho dele, sei lá, o filho dele não saiu mais de casa. E aí chegou no momento ele falou, não dá. Mesmo com esta situação, que daria para colocar a polícia no negócio, etc., se tinha ameaça, ele não poderia ter renunciado. Esse foi o grande erro dele. A gente sabe que o futebol no interior já é complicado manter um time, né? A gente vê, a Ponte Preta é um caso talvez à parte, tem o Sérgio Carnielli que injeta dinheiro, mas quando ele falecer a gente não sabe o que vai acontecer. E os dirigentes, pelo menos na parte do Guarani, a gente viu que foram muito ultrapassados. Você citou o Leonel, que teve a chance de fazer acontecer e não conseguiu. Estava na mão dele, ele teve a chance, ele teve a oportunidade, poderia ter resolvido o problema, porque é fácil, é só você colocar 7, 8 anos atrás, se tivesse resolvido, o Guarani hoje seria uma potência, na verdade. Você acha que seria diferente? Muito diferente, muito diferente. O Guarani ele tem nome, eu já rodei o país inteiro fazendo futebol, em qualquer lugar que vai, campeão brasileiro, 78, campeão da Taça de Prata, vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, inúmeros jogadores que foram gerados nas categorias de base, ou que passaram pelo Guarani, foram para o exterior, seleção brasileira. Então tem um nome muito forte, tem uma história por trás. Então era uma questão de gestão. Então estava na mão dele, ele tinha possibilidade de resolver. Então se ele não fosse um cara tão fechado, centralizador, ele teria buscado ajuda e teria resolvido o problema. A gente fala também, um caso que acontece no Guarani, também acontece muito, se a gente vê no Palmeiras, que é o racha político, no São Paulo começou agora. No Guarani, essa atual diretoria, o Álvaro com o Orley, até teoricamente tem uma união, que a gente sabe que é até a página 2, tem também o Garra, outros grupos políticos. O racha político talvez foi uma coisa que contribuiu. Você acha isso também? O racha que começa lá de trás contribuiu para que o Guarani chegasse na atual situação, e você acha que esse racha ainda acontece hoje? Eu acho que acontece. Até tem uma história do Beto Zini que o problema já começou lá. O Beto Zini, ele tinha em mente, ele queria terceirizar o departamento de futebol porque achava que não tinha condições de tocar. Na época a situação já estava complicada, os grandes clubes se estruturando e a situação ia ficar muito difícil. E ele queria terceirizar o departamento de futebol para o Juan Figuer. Na época, hoje é muito comum, né?
empresário de futebol, quer dizer, todos os clubes têm empresários infiltrados comandando o futebol. Na época era uma figura meio que maldita. Tem empresário frequentando a concentração. Isso era a questão, era a morte. E ele queria terceirizar. O Juan Figueiredo, um empresário muito forte, com muitos jogadores, e dizem que ele tentou dar uma atacada, porque o Conselho Deliberativo era contra. Então ele montou uma estratégia com algumas pessoas que eram pessoas de confiança dele. Ele ia para uma reunião com o Conselho Deliberativo e ia apresentar uma carta-renúncia. Estas pessoas, que eram as pessoas chaves, iriam iniciar ali um movimento pedindo para que ele não renunciasse, para que ele permanecesse. E para permanecer, ele colocaria a situação da seguinte forma: olha, eu permaneço, mas só dá para permanecer se trouxer o Juan Figueiredo para terceirizar o departamento de futebol. Tal qual aconteceu com Jânio Quadros, na história da política do Brasil, que dizem que mais ou menos foi dessa forma também, ele foi traído por alguns elementos de oposição da época que não iniciaram dentro do Conselho Deliberativo esse movimento. Ou seja, ficaram em silêncio e o Conselho Deliberativo acatou, aceitou a carta dele. Tanto é que eu me lembro que, na época, eu fazia um programa na TV Brasil, que era o Telesporte, e o nosso repórter estava lá quando o Beto Zini saiu da sala, já indo embora, né, porque estava concluída a renúncia. E aí o repórter tentou entrevistá-lo, ele não quis dar entrevista, mas pegou o som de fundo, ele falando: estou indo embora, mas daqui 30 dias eu estou de volta. Então ele não tinha em mente a renúncia. Ele achava que ia conseguir contornar a situação e dali 30 dias ele ia retornar em uma outra situação. Não aconteceu. Aí entrou o Lorenzetti entrou muito mal preparado, quer dizer, mal orientado, o staff dele não era bom, porque às vezes o administrador é ruim, não tem noção daquilo que ele está fazendo e tal, mas tem um staff poderoso, pessoas competentes, né, que consegue tocar o negócio. Mas o staff dele era muito ruim. Fez uma série de besteiras, contratações equivocadas, se comprometeu com uma série de coisas aí, Clube dos 13, Fábio Koff, Federação Paulista, quer dizer, um rolo violento, e acabou dando no que deu. Ele foi impeachmentado. Então, nesta época do Beto Zini, já tinha esse racha político, porque se não tivesse o racha político, não teria acontecido essa questão aí dele ter sido traído, né? Quer dizer, a iniciativa que ele tinha, o pensamento dele, a estratégia, o estratagema dele que ele pretendia colocar em prática, se não tivesse o racha político, teria sido concluído. E acho que o Guarani estaria numa situação melhor hoje, se tivesse acontecido isso. Aí vieram os impeachments, né? O Lorenzetti foi impeachmentado porque havia o racha político. Aí veio o Leonel Martins de Oliveira, que deu uma acalmada num primeiro momento, mas num segundo momento também foi impeachmentado. Aí entrou o Mingoni, que era do grupo do Leonel, portanto, enfim, não mudou muita coisa. Quer dizer, naquele momento ali, o ideal seria uma eleição aberta para que outros grupos pudessem se candidatar, né? Tal qual aconteceu com o Leonel. Sim. O Leonel foi para uma eleição, enfrentou uma eleição e ganhou em duas oportunidades. Uma vez foi o Cid Ferreira e o Orley. Nas duas ele ganhou. Então legitimou a gestão dele. Diferente do Mingoni, que foi imposto pelo estatuto do clube, ele assumiu, não tinha outro jeito. E aí também aconteceu do Mingoni ter saído da maneira que saiu, renunciando, e assumiu o Álvaro Negrão. Num determinado momento, ele conseguiu fazer uma composição, como você disse aí, com o Orley, que era da oposição e passou para a situação. Num primeiro momento, o pessoal do Garra foi chamado junto também. Mas eu entendia e entendo que clube de futebol é assim, historicamente. Sempre tem um grupo que está comandando e um outro grupo que está na oposição. Aí, daqui a pouco, por alguma razão, esse grupo que está na situação cai, entra o grupo da oposição e quem era a situação vira oposição.
Então essa briga política não é aqui em Campinas, é em qualquer lugar, onde quer que tenha um clube de futebol, vai ter mesmo essa briga política. Só que no caso do Guarani, a coisa extrapolou de uma tal maneira que a impressão que dá é que não tinha muito, assim, o pessoal não estava muito preocupado com o Guarani. Há uma disputa violenta de poder, e até o Tigrão, que é o nosso comentarista, né, falou, até usando de linguagem figurada, que havia uma guerra civil dentro do Guarani. E na guerra não tem vencedor, todos perdem. E quem perde mais e que perdeu mais devido a esse racha político até hoje foi o próprio Guarani. Uma coisa que a gente ouviu de alguns outros jornalistas que a gente conversou, até foi uma coisa até que me surpreendeu, que foi um pouco unânime. Eles falaram que os presidentes do Guarani se achavam maiores do que o próprio clube, queriam aparecer mais do que o clube. Você concorda com isso? Esses últimos presidentes, pelo menos? Concordo sim, porque não vejo nenhum traço de humildade, né, em todos os presidentes que assumiram, extremamente arrogantes, tentando impor meio que na marra a vontade daquilo que eles imaginavam. E acho que o problema do Guarani passa pela questão administrativa. Tem que ter um gestor, tocar o negócio como empresa, tem que fazer do Guarani um clube que tenha uma preocupação de ser um negócio lucrativo. Porque não existe negócio no mundo que funcione, que fique em pé, se ele for deficitário. Então eu até dei uma série de ideias aí que até algumas pessoas lá de dentro do Guarani acharam absurdas, né? De arrecadação. Porque a coisa, o negócio, qualquer que seja ele, qualquer que seja o ramo de atividade, ele só fica em pé, ele só existe se ele tiver o que os economistas chamam de break-even, é o equilíbrio, a receita e despesa. Quando a despesa é maior do que a receita, vai gerando débito, vai chegar num determinado momento que vai ficar insustentável, não tem como tocar. Então o Guarani ele tem uma série de itens que podem ser colocados em práticas, mesmo nesta situação, que dá para equilibrar a questão financeira. E eu não vejo isso. Então eu concordo com isso. Os presidentes entram, parece que muito mais no aspecto da vaidade, né? Ah não, eu sou presidente do Guarani. Aí, tudo bem, você é presidente do Guarani, mas se não tiver uma gestão competente, vai ser chamado ao final da gestão de incompetente. Aí não adianta, né? Vai ser negativo e não positivo. Né? Você acha que o futuro do Guarani, você falou aí, de tratar, gerir como empresa, é se transformar também num clube empresa? O Guarani, assim, claro, o nome, talvez o torcedor pense que o Guarani, tão grande como é, não seja por exemplo, o Audax, que é um clube empresa, não se sujeite a isso. Mas você acha que por tudo que vive o Guarani, talvez seja um caminho se tornar um clube empresa? Olha, esse negócio de clube empresa no Brasil não pegou, né? Não pegou, a coisa não vai. Quer dizer, o Brasil ele tem uma peculiaridade, sempre funcionou muito nessa base. O presidente é um cara que está lá, mas tem um negócio dele que ele não depende de ficar lá no negócio dele, porque o negócio dele, por alguma razão, ele conseguiu acertar e toca-se sozinho, é um cara bem de vida, tem muito dinheiro, e aí na vaidade de ser presidente ele fica lá. Isso não significa que ele tenha competência para tocar o clube. Os outros todos que estão lá são torcedores que viraram dirigentes e também permanecem lá. Quer dizer, são poucos os clubes que colocam lá na sua planilha administrativa profissionais competentes. Então, independente da parte jurídica, ou seja, clube-empresa. Quem que é clube-empresa no Brasil? O Audax é clube-empresa. O CFZ, lá do Zico, é clube